Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 10ª aula desse terceiro módulo falando sobre o genitivo, especificamente agora sobre o genitivo de tempo. É bom lembrar então já você que na última aula nós falamos sobre o genitivo de tempo, introduzindo a ideia de que o genitivo de tempo ele vai enfatizar aquilo que você deve responder aí comigo, ele enfatiza o tipo de tempo. Esse é o jeitão do genitivo, especificamente desse genitivo adverbial, o genitivo de tempo, certo? Ele vai enfatizar o tipo de tempo. Então, nós falamos inclusive sobre outros casos que enfatizam o tempo também. Falamos do genitivo, do dativo e do acusativo. O genitivo vai enfatizar o tipo de tempo. O dativo vai indicar um ponto no tempo. E o acusativo vai enfatizar a extensão do tempo. Então, os casos, como você pode perceber, eles vão trabalhar essa parte aí também adverbial, certo? Dependendo da forma como eles são utilizados na frase. E como a gente falou também, algumas palavras elas já trazem um sentido lexical que envolve tempo. Então, por isso, elas já vão meio que sugerir a ideia de tempo dentro delas. E quando elas são utilizadas no acusativo, elas então vão tomar para si isso que os casos, quando estão relacionados a tempo, vão trazer tipo, ponto ou extensão, dependendo se for genitivo, dativo, acusativo. Então você deve lembrar também que quando nós temos as preposições ek e apó, então, isso relacionado ao genitivo, nesse caso aqui, elas vão enfatizar a questão lá do início, né, da duração. Enfim, né, como a gente viu lá desde a infância, todo esse toque aí que a gente precisa lembrar, certo? Tudo isso para dar uma refrescada aí na sua mente, nem sempre você consegue passar uma aula e outra, uma em cima da outra, então às vezes é bom a gente dar uma refrescada aí naquilo que a gente estudou, para poder seguir em frente. Lembrando também que a forma de você lembrar do genitivo é lembrar que ele é o caso da atribuição, ele é o caso do tipo, certo? Então, sendo o caso da atribuição ou do tipo, certo? Quando a gente lembra do genitivo comum, é esse núcleo semântico que ele já traz em si, que é de tipo, de atribuir, de dar qualidade. Então, naturalmente, quando ele se referir a tempo, é a isso que ele vai se referir a tipo de tempo, certo? Então, só para você sacar aí aquilo que a gente tem trabalhado, certo? Trabalhando aqui as ilustrações, para ficar um pouco mais palpável aí para o que você tem estudado. Lembrando que genitivo de tempo, você lembra lá do no qual e durante o qual, que faz toda a diferença quando você vai estudar, certo? Muito bem. Nesteuo dis tu sabato apodekator panta roça ktomai. Então, nesteuo jeju diz duas vezes tu sabato. Diz é duas vezes, exatamente, e tu sabato seria por semana. Apodekator, então lembra de deca, né? A ideia aqui com a ideia de 10, então uma parte dos 10, ou seja, eu dou o dízimo ou eu dizimo, mais ou menos essa ideia. Panta roça ktomai. Então, tudo, panta, tudo, lembra de panteísmo, né? Melhor aqui, panteísmo, você lembra dessa palavra, panta, né? De todo, de tudo, panteísmo, aquilo que tudo é Deus, né? Enfim, ktomai, roça, quanto, é o nosso relativo, pronome relativo, e ktomai, ganho.
Então, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O ponto aqui é diz 2 vezes tu sabato, por semana, não é por sábado, né? Às vezes sabaton tem a ver com semana, certo? Então, 2 vezes por semana. Então, qual é o sentido aqui? A ideia é de que o fariseu jejuava 2 vezes durante a semana, certo? Semanalmente. Semanalmente, o tipo de tempo em que ele jejuava, a ideia ali de que era semanalmente 2 vezes. Semanalmente. Então, o tipo de tempo, que tipo de tempo é esse? Durante a semana, semanalmente, esse é o tipo de tempo. Durante a semana, na semana. Essa é a ideia, né? Enfatizando o tipo de tempo que ele está atribuindo aí, certo? Com essa ideia a gente percebe que o genitivo então de tempo ele traz uma força diferente, é uma força adverbial realmente aquela frase, né? No caso aqui 2 vezes semanalmente ou 2 vezes por semana, ou 2 vezes durante a semana, ou 2 vezes na semana. Lembra que a gente tem que testar, né? Testar essas chaves de identificação do genitivo para perceber exatamente como ele fica melhor colocado e se ele é realmente um genitivo de tempo, um genitivo adverbial. Seguindo em frente aqui, uma outra ilustração. Nós temos hutos euthen pros auton nictos kai eipen auto. Rabi, oidamen hoti apotheu elelus thas didaskalos. Udeis gar dinatai tauta ta semeia poien ha si poieis ean me e hotheos metautu. Então vamos lá. Este hutos euthen, a ideia aqui de ir, né? Então ele foi euthen pros auton. Então o auton aqui é o Jesus, certo? No caso aqui, Jesus não está aqui, a palavra Jesus, o nome Jesus, mas está o auton, o ele. Então ele só mudou aí, a tradução simplesmente está já dizendo a quem ele se refere. Foi ter com euthen pros. Foi em direção a Jesus, euthen pros, Jesus. E aqui de noite, certo? Que é o ponto da gente aqui. Niktos, de noite. Kai eipen auto. Então, e eipen auto lhe disse. Rabi, oidamen, significa sabemos. Hoti, apotheu, sabemos que, hoti, didaskalos. Então, no caso aqui, elelothas didaskalos é a ideia de que és mestre vindo da parte de Deus. Então, didaskalos, mestre, elelothas, então, vindo da parte, theu, de Deus. Apotheu é que é de Deus, né? Apó, de origem, theu, Deus. Então, eles estão dizendo, nós sabemos que tu és um mestre que veio da parte, da origem de Deus. E porque ninguém, o deis, gar, é porque o deis, ninguém. Dinatai seria, então, o pode, lembra do dinamos, dinamai, dinamo tem a ideia de poder, né, de capacidade, então pode. Poien é fazer, tassemeia é sinais, e tauta é estes, então estes sinais. Ha é o relativo, pronome relativo, que, se tu poieis, que tu fazes. Ean me, então se não, ou seja, se não, se Deus não. E é a ideia aqui do estiver. Metal tu,
com ele. Muito bem. Então, este foi ter com Jesus, com ele, de noite. Niktos. De noite. Esse foi ter com Jesus, uma outra forma de saber, esse foi ter com Jesus na noite. Esse foi ter com Jesus durante a noite. Ou melhor dizendo, este foi ter com Jesus noturnamente. É bem importante, interessante a gente notar essa questão aqui, porque esse niktos, lembra que ele já tem uma palavra que já tem no seu léxico, né, na sua própria semântica intrínseca, uma ideia de tempo, né? Noite. Então, utilizando-se assim como um genitivo, vai se indicar, portanto, um genitivo de tempo, um genitivo com uma ênfase no tipo de tempo. Então, ele foi ter com Jesus durante a noite. À noite. Quando era na noite, não é um papel do genitivo dizer. O ponto da noite não é o papel do genitivo dizer. A extensão dessa noite, se foi 2, foi 3, foi 4 horas durante a noite, não é a ênfase do genitivo. A ênfase do genitivo é o tipo de tempo. É que era noite. É isso que ele quer dizer. Não é a ênfase, o ponto na noite e nem a extensão, o tamanho dessa noite, o tamanho do tempo dentro da noite. Não. É só o tipo. Noite. Ponto. É isso que o genitivo enfatiza. Hutos euthen pros auton niktos, certo? Então, se fosse usado o dativo, o ponto teria sido de que Nicodemos foi até Jesus em um ponto particular. Então, lembra que Nicodemos foi até Jesus, ou Hutos, então este, euthen pros auton, foi até ele, niktos, à noite. E então, se fosse um dativo, seria utilizado um horário particular, um ponto particular dentro da noite, certo? Um horário específico. Seria 10 horas da noite, 11 horas da noite, enfim, uma data, um ponto dentro desse tempo, um ponto específico para que você possa se situar dentro desse tempo. Então, se fosse utilizado o dativo, a ênfase seria aí, seria no ponto dentro desse tempo. Mas, já que o que é utilizado aqui é o genitivo, a ênfase está no tipo de tempo. Lembra que eu sempre tenho falado isso, tipo de tempo, em que Nicodemos foi até Jesus. Não é aqui se Nicodemos chegou lá 11 horas da noite, 3 horas da madrugada, não é o ponto. Também o ponto não é se ele passou 3 horas com Jesus, ou se ele passou meia hora com Jesus, ou se ele passou a noite inteira com Jesus. Não é o ponto que está sendo tratado aqui. Já que é utilizado o genitivo, então só quer dizer que Nicodemos foi ter com Jesus de noite e não de dia. Existem só 2 tipos de tempo dentro dessa categoria aí. Ou é noite ou é dia. Então, com o genitivo, se está querendo dizer é noite. É esse tipo de tempo aqui. Noite, ponto. Quanto tempo, exatamente o horário, não é o caso de se enfatizar com o genitivo. Um outro ponto a se lembrar aqui é que João, o Evangelho de João, ele tem uma ênfase na sua própria escrita, na sua temática, na sua forma de desenvolver a teologia, enfatiza os opostos. Dia e noite, por exemplo, trevas e luz, são opostos que são apresentados dentro do Evangelho de João. Teologicamente, ele traz essa ênfase aí. Então, neste caso, a ênfase está entre trevas e luz. Certo? O ponto aqui mesmo em que se pode apresentar, e essa realmente é uma discussão aí dentro do Evangelho de João, né? Quando se trata ali de Nicodemos, é lembrar que Nicodemos, ele chegou a Jesus noturnamente, ou seja, ele chegou em trevas. Nicodemos chegou a Jesus em trevas, não era dia, era noite. Ele estava em trevas. É como se quando ele foi ter com Jesus, ele foi ter numa condição de noite, ou seja, numa condição de trevas também.
Esse fato que é trazido à tona ali dentro dessa história, certo? Inclusive, D.A. Carson fala no seu livro O Deus Presente, ele apresenta essa ideia, obviamente deve desenvolver em outros lugares, mas ali no livro Deus Presente, um livro muito bom, inclusive, ele apresenta essa colocação aí de uma forma muito prática e muito bem trabalhada aí pra gente. Então, deixando claro, Nicodemos foi ter com Jesus em trevas, mais do que o tipo de dia, ou o tipo de noite, o tipo de tempo em que ele foi colocado, em que ele chegou até Jesus. O texto também nos mostra teologicamente que ele foi em trevas também, sem o conhecimento, sem a luz de Deus, e ele foi ter com Jesus nesse sentido. Aí as razões, ele foi ter com Jesus de noite porque não queria ser visto, isso tudo é colocado, né, apresentado como possibilidade, né, como conjecturas, mas o ponto que nós podemos ter clareza é de que se está apresentando o tipo de tempo em que ele está indo, que é o tipo de noite, né, o tipo de tempo em que ele está indo até Jesus. Então, prosseguindo aqui na nossa argumentação, só um detalhe aqui que é bom a gente lembrar, esse texto aqui está em João, certo? Obviamente você deve saber, mas só lembrando, João 3, versículo 2. O slide anterior em que eu mostrei o texto diz lá Lucas, certo? Mas na verdade ele está em João, você deve saber disso. Só um toque aí, talvez você nem tenha percebido, mas só para efeito de esclarecimento. O genitivo de tempo destaca tal situação aqui, ou seja, no caso lá, como eu falei, Nicodemos, portanto, estaria em trevas quando foi ter com Jesus. É o tipo, não só o tipo de tempo, mas o tipo de situação em que Nicodemos estava inserido, né? Ele estava num momento de trevas, sem a luz, sem o conhecimento de Deus, sem a clareza de Deus. Nicodemos estava nessa situação quando ele foi ter com Jesus. Felizmente ele não ficou nessa situação. É a bênção, né, que a gente pode saber, porque o contraste é mostrado lá no texto de João capítulo 19, 39, quando Nicodemos é encontrado levando o corpo de Jesus lá depois da sua crucificação, ali com José de Arimateia, enfim. Ali é mostrado que Nicodemos não estava mais em trevas, né, que ele estava em luz, e mais uma vez esse contraste é mostrado, né, do capítulo 3 lá para o capítulo 19, em que nós vemos Jesus, aliás, nós vemos Nicodemos, que inicialmente estava em trevas, estava sem a luz de Deus e passou a ter a luz do Senhor lá em João 19. Nós somos apresentados a ele já com a luz, nós sabemos quando ele se converteu, foi depois dessa conversa, enfim, mas o que provavelmente aconteceu foi que ele se tornou alguém que seguia a Jesus Cristo, que não estaria mais em trevas. Esse é o ponto aqui para que nós salientemos, certo? Prosseguindo, um outro texto para a gente lembrar aqui, Nenu ete gar adelphoi ton kopon hemon kai ton morthon niktos kai hemeras ergadzomenoi prosto mei epibaresai tina hemon ekerixamen eis hemas to evangelion tu theu. Então, minemuneuete gar, então, porque, desculpe, vos recordais, gar, porque, adelphoi, irmãos. Então, porque vos recordais, minemuneuete, você pode lembrar de mnemônico, certo? Ou mnemônica. É uma técnica, né? Quando a gente tem alguma coisa para lembrar, então a gente faz tem uma técnica ali. Mnemônica é uma técnica, eu acho, nem sei se é escrito assim, mas eu acho que é. Ela traz essa ideia aí de lembrar, né? De lembrança. Então, mnemônico é isso, mnemônia, enfim. Você lembra aí de recordar, de lembrar. Tokopon, então do labor, remon, nosso. Aqui o artigo, né? E fadiga, morthon, cai e fadiga. E aí ele vai dizer, né? Nictos cai, então
de como noite e dia, niktos, remeras, então noite e dia, e esse como aqui, né, é a ideia de como isso acontecia, né, como noite e dia, ergadzomenoi, aqui lembra de ergo, né, ergo, você pode lembrar de trabalhar, né, eu trabalho, ergolatria, enfim, toda essa ideia aí, então labutando, prosto, então para, me, não, epibaresai, então vivermos, esse epibaresai seria a ideia então de viver à custa, certo? Então tina, nenhum, remon, de vós. Então, ekerixamen, vos proclamamos, remon, eis, rimás, ou seja, eis, rimás para vós ou vos, to evangelion, o evangelho do Theou de Deus. Certo? Assim nós temos então 1 Tessalonicenses 2, versículo 9, e aqui então novamente os nossos dativos de tempo, genitivos de tempo, niktos, kai, remeras, de noite e dia, certo? Então, como era que ele labutava? Ele trabalhava, se afadigava diante daquelas pessoas, diurnamente e noturnamente, sempre, a cada momento, ele fazia isso, diariamente, noturnamente. Esse era o tipo de tempo em que isso acontecia, certo? Obviamente a afirmação não é que Paulo e seus companheiros tinham uma jornada de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, isso fica óbvio aí pra gente que não era assim, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso seria uma referência à extensão. Isso não é o acusativo. O acusativo de tempo é que indica extensão. Seria 24 horas. Eles trabalham durante todo esse tempo. E não é o ponto aqui. A ênfase está no tipo de tempo. Tipo de tempo que é característico do dativo, em que eles trabalhavam. Isso é, eles trabalhavam, fosse dia, fosse noite, eles estavam trabalhando. Isso para que não vivesse à custa daquelas pessoas, por conta daquela razão especificamente ali que Paulo fazia isso. Mas só lembrando aqui que a ênfase estava exatamente nessa questão, certo? Para a gente não precisar traduzir todo esse texto aqui, eu quero lembrar que somente remeras kai niktos, certo? Então, uk errosin anapausin, a ideia de descanso, então eles não têm errosin, anapausin, eles não têm descanso, remeras kai niktos, então não tem descanso de dia nem de noite. Então, remeras kai niktos, de dia e de noite. E perceba aqui a quem eles estão modificando, ao legontes, que é um verbo, no caso um particípio, né? Meio verbo, meio substantivo, mas enfim. Aqui o de dia e de noite está dizendo como eles estavam proclamando, dizendo, o que eles diziam? Hagios, 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 Santo, 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 Kyrios ho Theos, é o Senhor, Deus. Pantocrator, o Todo-Poderoso, Pantocrator, Ho-en, aquele que era, Ho-on, que é, Kai ho erhomenos, e que há de vir. Apocalipse 4:8 aí, a forma, o tipo de tempo, eles adoravam a Deus, clamavam a Deus, diziam a Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Eles diziam isso, fosse de dia, fosse de noite, eles estavam dizendo. Esse é o ponto aí, ok? Então, esta foi a nossa aula sobre o genitivo de tempo, trazendo as ilustrações. Espero que você tenha gostado, você tenha se fixado aí sobre os elementos que nós apresentamos
e que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!